Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro deixando de faturar alguns milhões em relação à venda do Vitor Roque, que qual foi o valor da proposta oferecido para alguns times do futebol europeu para o jogador, inclusive o Barcelona, que é um dos interessados em levar hoje o jogador que pertence ao Atlético Paranaense, e se o Cruzeiro tem direito a uma venda futura. Como que ficou esse caso aí na justiça, entre o Vitor Roque e o Cruzeiro, além também de outras duas promessas. Uma que o Cruzeiro realmente perdeu, não tem muito o que fazer, e outra surgindo na base de apenas 15 anos, um italiano aí do time do Cruzeiro, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, essas 12 aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês, essa branca aqui do Cruzeiro da temporada passada, com opções sem a personalização, saindo a partir de R$ 129,90, e também essa aqui do Cruzeiro também dos mesmos preços, e a personalização a partir de R$ 160. Lembrando que você vindo aqui no Instagram, que eu vou deixar o link na descrição, DG Store, e falando que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em qualquer peça, tá? Qualquer modelo de camisa lá dentro do site. E além dessas camisas, tem diversas outras de times internacionais. Essa aqui da Alemanha, por exemplo, que chegou semana passada para mim, bem bonita mesmo, cheio de detalhes. Tem outros times também, igual essa aqui da Roma, que já tem mais de ano que eu tô com ela aqui, lá da DG também. Se não me engano, já fez um ano já que eu tô com ela. Qualidade também impecável. Então, para você garantir a sua, o link da DG Store tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá, De acordo com informações aí do Atlético Mil Grau, que inclusive é o portal aí que é parceiro lá do Cruzeiro News, eu sigo eles lá também, bem bacanas as informações por lá, trouxe essa informação de que teve uma proposta para o Atlético de 35 milhões de euros do Barcelona. Isso equivale a quase 193 milhões de reais, podemos arredondar, 200 milhões de reais que o Atlético Paranaense recusou, no caso aí informação do Mundo Desportivo, jornal bem renomado lá da Espanha, que já vinha informando esse interesse de vários times do futebol europeu há um bom tempo. E por que o Vitor Roque chama cada vez mais atenção? Até por conta do jogador fazer 18 anos de idade nesse mês de fevereiro, mais precisamente aí no dia 28 agora de fevereiro, ele completa seus 18 anos de idade. E só contextualizando, eu lembro que um ano atrás ele estava, no caso, na equipe do Cruzeiro, e naquela época que ele estava fazendo gols, contra, no caso... Agora os adversários vão pegar um pouco, mas na Copa do Brasil ali, sendo importantíssimo naqueles jogos com 16 anos, Com 16 anos ele já havia no total feito 3 gols pela equipe do Cruzeiro e faz 17 ali no dia 28 de fevereiro e já vinha chamando a atenção, Não é à toa que ele sai menos de um mês depois, feito no total no ano, 11 partidas, 6 gols e uma assistência pelo time do Cruzeiro. O Vitor Roque então é negociado com o Atlético Paranaense por conta de uma multa rescisória que tinha no seu contrato. Eu não vou falar que o Atlético Paranaense é o vilão da história, porque na minha visão eles fizeram certo, se eu fosse o dirigente eu faria a mesma coisa, até porque o Cruzeiro hoje mantém uma boa relação com o Atlético, então se fosse sacanagem por parte deles, com certeza o Ronaldo teria ficado com um certo receio, de eventuais negociações. Eu diria que tem muito mais a ver com o empresário vendo essa boa oportunidade, que poderia ter do jogador saindo por um valor baixíssimo do Cruzeiro, que foi no total 24 milhões de reais. É aquela coisa, se fosse 24 milhões de reais nos cofres do Cruzeiro limpo, olha, ruim, muito ruim, mas se você for parar a pensar, até que ok, ainda mais o Cruzeiro que estava na Série B, precisando de receita a qualquer custo, não seria uma negociação ruim. O que acaba pegando? Que o Cruzeiro tem menos de 50% desse valor, O restante ali seria 20%, se não me engano, para o atleta e 30% para o América Mineiro. Então o Cruzeiro ficaria com menos de 12 milhões de reais. Então aí, nossa, complica demais, é um troco de pinga realmente para um jogador tão promissor que, lembrando, o Cruzeiro não aceitou esse dinheiro, está preso ainda na justiça, porque o Cruzeiro tenta de alguma forma um percentual maior, porque alega já ter mandado uma renovação de contrato para o jogador que teria a prioridade para conversar em relação ao atleta que havia assinado o primeiro contrato profissional com o time do Cruzeiro, mas isso até agora não deu em absolutamente nada e eu tenho certeza, só vai realmente ter um avanço nessa tratativa quando realmente for negociado. Vamos supor, aparece ali o Bayern de Munique disposto a pagar 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais, aí leva o Vitor Roque. Aí o Cruzeiro deve ir lá e agilizar esse processo para ficar com um percentual de uma venda nesse sentido. É uma pena porque é uma joia aí realmente bem rara de você ver no futebol brasileiro, o Vitor Roque, que surge aqui no Cruzeiro mais como um ponta desde as categorias de base e que cada vez mais tem jogado como um centroavante mesmo, como se fosse ali um segundo atacante.
Pelo Atlético Paranaense ele vai para lá e fez um total 36 partidas, 7 gols e 3 assistências. Muitos altos e baixos, mas para um jogador de 17 anos, numa temporada ele jogou incríveis, tá? 47 partidas, marcou também 13 gols e também 4 assistências. Então, números absurdos do jogador. Eu até tinha feito uma comparação. O último atleta que surge com 16 para 17 anos e faz uma temporada tão boa no futebol brasileiro foi o Neymar, que pelo Santos ele tinha marcado 11 gols, né, nessa ocasião, quando estava com seus 17 anos, e o Vitor Roque marcou 13 gols no ano. E ainda mais mudando de clube, com o Cruzeiro, com o Atlético Paranaense, o Atlético na Libertadores, ele marca 2 gols na Libertadores também, pelo Furacão. Então é um cara que tem chamado muita atenção e que mesmo essa proposta de 35 milhões de euros, o Atlético não vendeu, até por ver, por exemplo, o Endrick, que tem 16, é mais jovem, mas foi vendido por 50. Será que não dá para chegar, por 70, né, no caso? Será que não dá para chegar para um valor, sei lá, pelo menos uns 70% desse valor, uns 55, quem sabe 50 milhões? Eu acho que o Atlético está justamente de olho nisso. E só lembrando que ele começa o Sul-Americano Sub-20 pelo Atlético Paranaense, é simplesmente o melhor jogador do Brasil. Ele fez 5 gols em 4 jogos. Então aí acaba qualquer discussão sobre o cara consegue jogar no clube, por exemplo. Enfim, nada disso. Ele faz aí 5 gols em 4 jogos pelo Sul-Americano. Inclusive tem o Stênio aí do Cruzeiro, que jogou com ele também na base, que já marcou 1 gol em 3 partidas pelo Sul-Americano. Inclusive muito bem no jogo contra a Argentina, vitória de 3-1 do Brasil. Vale lembrar que quem sobe o Vitor Roque para o time principal do Cruzeiro é o Luxemburgo, na temporada de 2021. Para você ter uma ideia, o 2021, ele surge no Sub-17, ele fez 21 gols em 21 jogos. Aí ele vai para o time Sub-20, joga uma partida e, nossa, todo mundo já vê esse cara, nossa, esse cara é muito mais. Foi lá, subiu para a Série B de 2021 na reta final. Ele joga 5 jogos pelo Cruzeiro. Eu lembro que teve um jogo contra o Botafogo no Independência. Se não me engano, ele entra nos acho que 17 minutos do segundo tempo e sai aos 38. Porque era outro ritmo de jogo, né? Ele já entra com uma intensidade absurda, dribla para lá, para cá. E acaba que ele cansa muito rápido e sai do time do Cruzeiro. Foi bem interessante essa cena. E da temporada de 2022 vira outro jogador. Cada vez mais forte, cada vez jogando mais como central. E o Cruzeiro, lembrando, como um time formador, deve ficar pelo menos ali com, eu diria que 1,5% no mínimo a 2,5%, 3% de uma eventual transferência. Então, no pior das hipóteses, aí deve pingar ainda pouco dinheiro, né? No máximo ali uns 3, 4 milhões de reais, mas ainda deve chegar para o Cruzeiro, caso ele seja negociado realmente. Então, acho que vai acontecer por uma bolada, para um time do futebol europeu. Bom, e o Cruzeiro hoje que tem, né, no caso, outro jogador que respeita aí, no caso, o destaque do Cruzeiro, o meia Cauã Baptistella. Acho que é essa a pronúncia, jogador que é italiano, porque, se não me engano, seu pai. O pai dele é italiano e ele tem essa dupla nacionalidade. Então é bem interessante aí o Cauã justamente por conta disso, né? Ele tem chamado a atenção pelo time Sub-15 do Cruzeiro na atual temporada. Tanto que é um atleta aí que, no caso, tem até muitos seguidores, né? No caso, quase 5 mil seguidores para um atleta de 17 anos, de 15 anos de idade apenas. Então, realmente, números bem interessantes para o jogador, que na atual temporada tem 12 jogos, 4 gols marcados e 11 assistências. Então ele é um meia, né? É uma função cada vez mais rara de você ver surgindo no futebol brasileiro. E o Cauã aí, pelo que parece, pode ser uma nova joia desse time do Cruzeiro. E tem uma outra questão, né? Não é que ele é só um destaque do time Sub-20, não é bem assim. Ele do time Sub-15, não. Ele treinou com o time principal do Cruzeiro e tem chamado a atenção, né? No caso, então realmente tem tudo para ser um dos jogadores assim que então, assim, pode, né, treinando com o time principal com essa idade, realmente chama muita atenção. Não ficaria surpreso aí do Pesolano, vendo as qualidades do jogador, começar a dar espaço num futuro não tão distante. Se não me engano, pode jogar a partir dos 16 anos de idade, né, profissionalmente. Então tem que ver aí quando que ele completa aniversário, mas bem surpreso de ver o jogador que tem essa dupla nacionalidade e acaba ajudando demais, né? Porque é um atleta que não ocuparia um espaço como estrangeiro num eventual clube da Europa. Então, e até mesmo, quem sabe, não precisaria esperar até os 18 anos para poder mudar para o continente europeu. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que você acha sobre esse jogador também? Se vocês já tinham ouvido falar, pelo que parece tem muito potencial. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Só lembrando que teve também esse caso envolvendo o Messinho, que o Messinho já teve proposta próxima aí dos 30 milhões do Paris Saint-Germain, de acordo com o Nicola, e que o Cruzeiro abriu mão, né, do jogador por conta de sua própria incompetência. Abriu mão não é a palavra certa, mas foi o que aconteceu, né? Não teve estrutura para manter o jogador, vendo essa bagunça que estava aqui no clube de 2019 a 2021, acabou saindo e indo jogar no Palmeiras, que tem números absurdos pela seleção, pelo Palmeiras Sub-17, começa no Sub-15, Sub-17 e já está cotado agora para jogar
jogar no Sub-20 e no time principal para 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre a base do Cruzeiro, que revela muito, mas tem perdido grandes destaques. Vejo tranquilo que o Vitor Roque, se tivesse aqui no Cruzeiro, com certeza, tá? Estaria vivendo uma boa fase também e que poderia render, quem sabe, esses 200 milhões para o Cruzeiro. Uma pena, né? Poderia fazer total diferença.